Olá! Estamos ao vivo para todo o Brasil e para o mundo. Você que for chegando, seja muito bem-vindo. O Instagram está comunicando aos seguidores que foi aberta uma live, mas como essa live vai ficar gravada, eu vou me adiantar. Quem for entrando, seja bem-vindo. Vou começar com o nosso tema de hoje, que é sobrepartilha. O que é sobrepartilha? A sobrepartilha, definição mais clara seria uma nova partilha nos autos de um inventário, incluindo os bens remanescentes, ou seja, aqueles bens que não foram incluídos no inventário. Então, o que é a sobrepartilha? A sobrepartilha é uma nova partilha de bens que não foram incluídos no inventário. A lei, o Código de Processo Civil, ele prevê quais são as hipóteses de sobrepartilha. Isso está lá no artigo 669 do Código de Processo Civil. Eu vou ler aqui para vocês. São sujeitos à partilha dos bens. Inciso 1. Sonegados. O que são bens sonegados? Os bens sonegados é aquele que algum dos herdeiros sabia, ou melhor, o inventariante sabia, mas ele omitiu esse bem na tentativa de lesionar, de prejudicar os demais herdeiros. Ok? Quer um exemplo de bens sonegados? Dinheiro. O que acontece? A pessoa, antes de falecer, confia o dinheiro na conta de um dos herdeiros, o herdeiro está sabendo de tudo, ele corre lá, ele tem a senha, ele tem o cartão, o que ele faz? Vai lá e limpa a conta do falecido, e aí a pessoa vai puxar, não tem dinheiro, não tem nada. Só que um dos herdeiros, maliciosamente, limpou a conta do falecido, e aí não escondeu isso dos herdeiros. Quando alguém descobre esse fato, o que configura? Isso configura que foi um bem, um valor sonegado da herança, né? Sonegado do inventário. Então a sobrepartilha é descobrindo esses valores, né? Você, onde ele está, né? Que você já não tiver gastado, mas um exemplo, né? Descoberto esses valores, pede-se para que o juiz bloqueie e esclarece que os valores são decorrentes de patrimônio deixado pelo falecido. Esse bem, que é o bem, né, valor, né, bem fiduciário, esse valor, ele será feito uma sobrepartilha, né, posteriormente, ou seja, depois que passou o inventário, descobriu-se que tinha dinheiro que era do falecido, que foi omitido, né? Então é feita uma sobrepartilha dos bens sonegados, aquilo que é escondido. Inciso 2, da herança descoberta após a partilha. Olha, a descoberta após a partilha é aquilo em que nenhum dos herdeiros sabia que existia aquele bem, aquele patrimônio. Então, o que você faz? Foi feito o inventário, tudo certinho, aí se descobre, depois de algum tempo, que tinha um outro imóvel do falecido. Aí o que você vai fazer? Vai fazer uma sobrepartilha, sob a justificativa que não se sabia daquele imóvel, mas que posteriormente, fazendo busca minuciosa, descobriu que existia outro imóvel. Ou melhor, direitos de posse de algum imóvel, que às vezes não sabe por quê.
porque o imóvel não é registrado. Mas o imóvel que não é registrado também tem que ser objeto de partilha. Por quê? O imóvel que não tem um registro, ele não estaria sujeito ao pagamento do imposto, né, do ITCMD. Mas os direitos de posse do imóvel são previstos por lei. E aí, no caso, seria... você ia provar os direitos de posse daquele imóvel. E aí, mas não tem o registro da casa, enfim, mas aquele patrimônio, ele tem que ser partilhado com os demais herdeiros. Então, descobre-se que tinha uma casa que era dele, que era do falecido, não tinha registro. Traz ele para cá, vamos fazer uma sobrepartilha dele, né? Porque a sobrepartilha é para trazer para os autos de inventário, que existe um patrimônio que não era de conhecimento dos herdeiros, né? Mas que após descoberto, ele tem que vir a juízo para ser partilhado conforme a ordem de vocação hereditária entre os herdeiros. Ok? Então, inciso 2. Da herança de descobertos após a partilha. Então, aqueles imóveis que não entrou no inventário inicialmente, foram descobertos após, e aí então é feita uma sobrepartilha. Inciso 3. Litígios, assim como os de liquidação difícil ou morosa. Bom, no caso de inventário em que o falecido deixa muitos bens, às vezes há um bem que é objeto de litígio entre os herdeiros. E os demais é pacífico, há consenso. E como no inventário é preciso dinheiro, fazer dinheiro para pagar as taxas, para pagar o advogado, as custas processuais, para poder desenrolar os imóveis, o que você pode fazer? Você pode pedir ao juiz que seja feita uma reserva desse bem, que é de difícil liquidação, ou seja, difícil venda, difícil fazer dinheiro. É aquele imóvel que ninguém quer comprar, ele tá muito velho, ele tá agarrado, para não ficar o processo parado por causa desse imóvel que não vende, volta-se para os outros imóveis, faz o inventário dos outros imóveis, pede para que o juiz deixe reservado o valor daquele imóvel, mas ele será inventariado depois da partilha dos outros imóveis, ou seja, é feito separadamente. Então, imóvel de difícil liquidação, imóvel que tem pendente de litígios. O que é imóvel pendente de litígio? É o caso de um imóvel que todos os herdeiros querem. Todo mundo quer brigar, quer ficar com aquele imóvel. Tem vários imóveis, mas aquele lá todo mundo quer ele. E aí não há consenso. A partilha vai ficar X com fulano, X. Não, eu quero mais, enfim, eu quero bater aqui, não sei o que, aquela discussão. E aí há um litígio por alguma razão no bem, no imóvel, que faz com que o processo fique parado ou fica moroso só por causa daquele patrimônio que tem um litígio, que todos os herdeiros insistem em discutir e bater na tecla, e a petição entrando toda hora, o juiz oficia todos os herdeiros se comunicam, e aí vai vindo notificar um, quando entra com a petição, abre o prazo para o outro, aí entra a petição, abre o prazo para o outro, aí quando todos acabam de peticionar, aí vem o primeiro e já não abre prazo para ele discorda de todo mundo e ninguém concorda com ninguém. Aí esse processo, assim, ele leva anos e os herdeiros ali brigando por algum bem. Então, neste caso, o que você pode fazer? É deixar esse bem sob litígio reservado, deixa ele separado e promove o inventário daqueles imóveis, daqueles bens que estão que estão desimpedidos, né? Fácil liberação. Por exemplo, o falecido deixa um carro, deixa dinheiro na conta, ações, né? Investimentos, bens móveis, deixa gado, deixa móveis mesmo, né? Obra de arte, isso tudo é bem mais fácil de liquidar, de vender, para poder partilhar entre os herdeiros, né?
E quem não quiser, se os herdeiros não quiserem que vende, é mais fácil fazer a conta parte. Ó, tem X cabeças de gado, vamos fazer a partilha 10x% para cada um do gado, cada um pega o que é seu, faz o que quiser, vende e tal. Não fica o processo garrado por causa de um patrimônio. Então, a sobrepartilha cabe também nos casos em que tem um imóvel que está de difícil liquidação ou é pendente de litígio, deixa ele reservado e corre o inventário com os outros imóveis, para que após a partilha desses outros imóveis, aí vem-se com a partilha do imóvel que era mais difícil de se discutir, ok? E o inciso terceiro, os imóveis, os bens, né, situados em lugar remoto da sede do juízo onde processa o inventário. Então, há um imóvel, é difícil localização, está em lugar remoto, longe da sede onde está tramitando o juízo de inventário. Então, pede-se para que, aí nesse caso a gente vai ver que no artigo, no parágrafo 1º, o juiz vai nomear um guardião, né, uma pessoa que vai ficar responsável para administrar esses bens desse lugar remoto, que vão ficar ali separados, mas sob a guarda de alguém, normalmente o inventariante, mas se não haver consenso entre os herdeiros que seja inventariante, será nomeado alguém que ficará responsável de vigiar, de cuidar desse imóvel que está em lugar de difícil acesso, né, lugar remoto, né, longe da área do juízo, até que seja feita a partilha dos demais bens. E após a partilha dos demais bens, será feita a sobrepartilha só desse bem que era de difícil acesso, de lugar remoto, ok? Então, são 4 hipóteses: os sonegados, os descobertos após a partilha, os que são pendentes de litígios, são difíceis de liquidação, e o quarto são aqueles imóveis, bens, né? Bens não necessariamente precisam ser móveis, imóveis, né? Pode ser móveis também, mas se está de difícil acesso, está longe do juízo que processa o inventário, ele fica reservado para ser feito a partilha dele após a partilha dos demais bens. São 4 hipóteses. Então, artigo 669 do Código de Processo Civil, e o parágrafo único foi o que eu expliquei aqui. Então, as sobrepartilhas são nesses casos. E eu estou falando aqui da sobrepartilha judicial, né? Mas nada impede, se todos os herdeiros forem maiores e capazes, nada impede, e que estejam de acordo, fazer a partilha extrajudicial, a partilha dos bens, daquilo que está desimpedido. E deixa para a via judicial apenas aqueles bens que estão objeto de litígio, que são de difícil liquidação, enfim. Se for objeto de litígio, né? Porque se todos são maiores, se todos são capazes, todo o inventário pode ser feito extrajudicialmente, pode ser feito diretamente no cartório. E aí o que você faz? Faz a partilha dos bens que são desimpedidos, depois faz a sobrepartilha dos demais bens, certo? Aí vai analisar se o caso, né? Porque vai depender da situação também, né? Eu lembrei de várias hipóteses aqui, mas partindo da premissa que todos os herdeiros estão de boa fé, pode ser feito de forma separada, né? Faz o inventário de parte do valor, paga-se ali as taxas, paga o ITBI, o ITCMD, né? O ITBI é quando está vivo, o ITCMD. Então, imposto de transmissão, causa, morte, doação, paga todos os tributos, paga as taxas, todo mundo assina, entra o advogado, que é necessário ter o advogado no inventário extrajudicial, o cartório vai emitir a certidão pública, né, de partilha, e aí, beleza. Aquilo que não foi colocado na partilha extrajudicial fica para ser resolvido em um outro momento, e poderá ser feito também a sobrepartilha extrajudicialmente, desde que todos estejam de acordo. Entendeu? Se, por exemplo, esse bem aí que ficou
que deixou de ser partilhado, todos estão de acordo com a partilha dele, só que é um imóvel difícil de vender e todos estão de acordo em vender o imóvel para poder partilhar, para não correr o risco desse inventário, porque sem vender não tem como fazer extrajudicialmente. Você me entende? Sem vender o patrimônio, como é que você vai recolher o imposto? Se o imóvel é registrado, né? Mas é um imóvel, no caso, se for um imóvel de difícil liquidação, ou que vai levar muito tempo, as pessoas não querem discutir a partir desse imóvel, você pode deixar ele para depois. Deixa ele para depois, faz a partilha daquilo que está disponível, tudo extrajudicialmente, desde que todos estejam de acordo, desde que todos sejam maiores, capazes e estejam de acordo. Ok? Aí você fala, mas tem um menor. Não, tem um menor só na via judicial. Não tem como. Se tem interesse de menor ou incapaz, seja no inventário, seja na pensão alimentícia, tem que passar pelo judiciário. Por quê? Porque o Ministério Público, ele deverá se manifestar sobre o feito, que cabe ao Ministério Público, que é o fiscal da lei, que irá se manifestar quanto ao procedimento com base indo em defesa desse incapaz, indo em defesa desse menor. Esta é a função do Ministério Público. Por isso que quando tem menor ou incapaz, não dá para fazer o inventário extrajudicialmente, só pela via judicial. Ok? O artigo 670 do CPC, ele esclarece que a sobrepartilha de bens observar-se-á o processo de inventário e de partilha. Sobrepartilha é como se fosse um outro inventário, mas ele vai ser um outro inventário posterior a um inventário já existente, partilhado. Então ele segue todo o procedimento do inventário e partilha, como no demais, como no anterior, ok? Então tem aí, por que essa observação? Porque se for judicial, para fazer uma sobrepartilha, todos os herdeiros terão que ser intimados, notificados, né? E aí isso leva um tempo. Nossa, então assim, por isso que o ideal é já fazer a sobrepartilha, pedir que o juiz só homologue, né? Todos assinam e tudo mais. O problema é que quando tem vários advogados, os herdeiros não moram no mesmo lugar, então para esse papel ficar rodando fica difícil, então acaba se apresentando ali a sobrepartilha e pede para que o juiz notifique os herdeiros. Só isso aí é uma vida para notificar todo mundo, e aí cada um vai se manifestar, e se o juiz der prazo aí 15 dias úteis, e aí cada um 15 dias úteis, isso aí, Então, é complicado, né? Então, por que o artigo deixa claro que a sobrepartilha tem que seguir os trâmites do inventário e da partilha? Porque se fizer sobrepartilha sem observar todo o procedimento do inventário, isso pode trazer algum prejuízo para alguns herdeiros e depois ela será anulada. Então, para evitar qualquer vício, a própria lei já determina: a sobrepartilha será processada da mesma forma como o inventário e como a partilha, ok? Deixa-me ver aqui. Vamos a exemplos práticos, né, de sobrepartilha. A sobrepartilha, você tem dinheiro, né, como eu falei, fica sabendo de dinheiro do falecido, ele tinha dinheiro, de repente uma conta na Suíça, vamos aqui conjecturar, né? Uma conta na Suíça, ninguém sabia, tá lá guardadinho o dinheiro. Aplicações financeiras, não sabia. E agora que a Receita Federal está criando novos campos para constar ali as aplicações financeiras,
criptomoedas agora vai ter que ser declaradas e tudo mais. Mas se um falecido comprou uma ação aí há 20 anos atrás, essa ação pode ter valorizado, ficado lá em cima, só que as coisas mudaram muito, né? Então, pode ser que passe desapercebido. Bem, então é isso, pessoal. Eu quero aqui agradecer. Partilha então sobre esse assunto, é o que eu queria deixar registrado. Quero agradecer você mais uma vez. Vou deixar essa live gravada. Se você tiver alguma sugestão de tema para as próximas lives, deixa aí o seu comentário, chama aí no direct. Se tiver alguma dúvida sobre esse assunto, coloca aí também. A gente pode estar, dentro do possível, a gente vai estar esclarecendo aí. Inclusive fazendo até outras lives para que outras pessoas também possam ter conhecimento. Talvez a sua dúvida é a dúvida de outra pessoa. E isso, quanto mais pessoas souberem, né? Nós estamos aí fazendo nosso trabalho social de informação, né? Da lei, né? Então é isso. Se você gostou dessa live, curta aí, compartilhe. Lá no YouTube, se inscreva no meu canal lá do YouTube. Parece que não pode dizer aqui, né? Falar YouTube aqui no Instagram, parece que eles cortam o sinal. Bom, já falei, né? Então, Ezequiel PS, vai lá no meu canal de YouTube, se inscreva lá, porque tudo que eu gravo aqui eu coloco lá, e lá eu faço outros vídeos que eu prefiro deixar por lá, porque são vídeos mais longos, mas com matérias interessantes. Pode ser que tenha alguma que te interessa, tá? Então é isso. Meu muito obrigado, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.